quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que fazem parte do cupom, que determina a meta de inflação, que determina a política de juros. Eu tive um Banco Central independente. Meirelles ficou 8 anos no meu governo, como presidente do Banco Central. Pô, e olha que Meirelles, pô, o que ele entende de plano de desenvolvimento, de plano de Brasil, acho que não tem nada a ver com o que o Lula entende, tá ligado? E ainda assim ele era o presidente do Banco Central do Lula. Para falar que eles não eram 100% alinhados em tudo, tinham interesses diferentes. E o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer, sem que o presidente da República se metesse. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Quando o geral votou no Lula, era pensando que o Lula iria aplicar o programa dele, e isso inclui o programa monetário dele. Acreditava-se que o Lula teria mais, que o Banco Central seria mais alinhado com os objetivos do governo que foi eleito nas urnas, né? Esse é o grande ponto. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%. Então, inflação baixa, para mim, não é um desejo, é uma obsessão. Estou há 2 anos como presidente do Banco Central do Bolsonaro. Há 2 anos. Pois é, isso é curioso, né? Porque, de fato, é o presidente do Banco Central escolhido pelo Bolsonaro e que parece estar aí se articulando politicamente junto ao ministro, o ex-ministro Tarcísio, o atual governador de São Paulo, que é declaradamente oposição e um dos favoritos para representar o bolsonarismo em 2026. E aí você vê o Campos Neto muito mais fechado com os objetivos e com as vontades políticas do Tarcísio do que do Lula. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entre o presidente da República e ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira, como Fernando Henrique Cardoso tirou 3. Como tantos outros tiraram. O que não dá para o cidadão ter um mandato. Por que tu não tirou ele, então? Porque ele tem um mandato. Isso é mais importante que o presidente da República. É bem isso que está equivocado. Pois é, a Lula fala de novo aí do Banco Central e do Campos Neto, né? E aí, em entrevista que aconteceu aí nessa terça-feira, o presidente Lula criticou a política de juros do Banco Central e a pressão política em cima da instituição. Minto, isso aqui é de outra entrevista, essa foi de ontem. A que eu estou falando é de hoje, mas é que está tudo amarrado, né? Lula deu entrevista aí, acho que é 3 rádios diferentes que a gente vai citar aqui nessa live hoje, e essa que a gente viu agora de ontem é a que eu vou falar de hoje. Desde o início do mandato Lula 3, no ano passado, o governo vem batendo de frente com o Banco Central, liderado por Roberto Campos Neto. Por quê? Pela alta taxa de juros operada pelo presidente da instituição. Não tem por que a Selic ficar acima de 10%. Vamos lembrar que quando o Lula assumiu, o governo estava em 13, se não me engano, 13,75, algo assim. E desde que o governo Lula começou, a gente viu queda de desemprego e controle da inflação, né? Então não tem por que segurar a taxa de juros tão alta. E aí parece que o Campos Neto simplesmente está sabotando o governo Lula. Mas não deliberadamente para sabotar, né? Por acaso ele também está sabotando. O objetivo dele é de fato garantir o rentismo dos banqueiros, tá ligado? Segurando a Selic lá em cima para garantir o sorriso aí de quem especula a dívida pública do país. Na visão do atual chefe do Palácio do Planalto, o Banco Central não pode operar em interesse do mercado, mas com o povo brasileiro. Acaba que é isso, né? A independência do Banco Central serve para assegurar de que o Banco Central pode operar apenas os interesses do mercado especulativo, independente do que o povo tenha escolhido nas urnas, tá ligado? Então, ao meu ver, chega a ser até meio antidemocrático, né? Porque ele não é independente, pelo contrário, ele é extremamente dependente do mercado. Essa independência que se diz do Banco Central afirma que só afunila a visão dele com a do mercado financeiro. Abre aspas. A gente precisa fazer com que o Banco Central continue funcionando de forma correta, com autonomia, para que o Banco Central não fique vulnerável às pressões políticas. Se você é um presidente democrata, permite que isso aconteça sem nenhum problema, afirmou Lula.
Agora, quando você é autoritário, resolve fazer com que o mercado se apodere de uma instituição que deveria ser do Estado, o Banco Central é um banco do Estado brasileiro, para cuidar da política monetária. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro, a serviço do mercado. E isso é fato, né? Isso é fato e isso é o que a gente tem hoje. Cara, mas o que esperar, né? Era o Guedes no Ministério da Economia, né? O Guedes não é desenvolvimentista, o Guedes não tá nem aí, né? Ele não é nem um pouco Maria da Conceição. Pelo contrário, ele é dono de banco, ele é fundador de banco. Então, ele lastreou não, ele orientou o ministério dele, né, a passagem dele no Ministério da Economia e do Copom e todos os órgãos que são abaixo do guarda-chuva do Ministério da Economia, para essa política extremamente neoliberal de fazer banqueiro sorrir. E aí o Lula também falou do viés político do Campos Neto. Definitivamente eu acho que ele tem um viés político e eu não posso fazer nada. Eu tenho que esperar ele terminar o mandato e indicar alguém. E é isso, né? Como eu falei, Campos Neto, que se diz independente, estava aceitando o possível cargo de ministro da Fazenda do Tarcísio, que é notoriamente oposição ao Lula. E repito, até semana passada, né, era o grande líder, um dos grandes líderes que iria assumir a ponta do bolsonarismo nas eleições presidenciais. Se especula em Caiado, Ratinho Júnior, Zema, essa galera, mas acho que o Tarcísio sempre foi o mais alinhado ali, né? Porque ele consegue se vender de técnico por ter feito a MAN, a Globo já é mais conivente com ele. E é isso, o favorito do Lula, né? Não que ele já tenha dado algum indício de que vai ser o próximo indicado dele, o Gabriel Galípolo. Ele é o favorito por especulação, né? O Lula nunca determinou isso, ele evita falar no assunto, inclusive. Entrevista à Rádio Itatiaia no mês passado, o mandatário rasgou elogios ao Galípolo. O Lula elogiou o Galípolo, né? Que é ex-braço direito do Haddad no Ministério da Fazenda e atual diretor da política monetária do BC, mas ainda não é o presidente, né? Ele está ali, ele faz parte do Copom, se não me engano. Abre aspas, o Galípolo é um menino de ouro. Se tem um menino de ouro, é Galípolo. Competitíssimo, de honestidade ímpar. Obviamente, ele tem todas as condições para ser presidente do Banco Central, mas nunca conversei com ele, nunca falei sobre isso. Lula afirma que não quer antecipar uma possível indicação, que só vai vir no final do ano mesmo, né? Que é quando encerra o mandato do Campos Neto ali na instituição. Tá, mas aí, enfim, Lula falou aí da possível indicação do Galípolo, que pode abaixar a bola do Campos Neto, ou sei lá, né? Pode fazer com que o Campos Neto sabote de vez tudo que dá para fazer ali da economia e, sei lá, né? A essência golpista dessa galera tá sempre assustando.